Para começar a falar dos 4 níveis de segurança psicológica, preciso falar sobre o silêncio. A gente vai evoluindo enquanto equipe, nível a nível, sendo o primeiro nível de segurança psicológica o mais fácil e o último o mais desafiador de ser alcançado. E para todos esses níveis e para tudo que a gente está falando de segurança psicológica, o silêncio é o maior, mais forte indicador de insegurança psicológica. E eu quero que você pense sempre, quanto mais silenciosa uma equipe é, menos segurança psicológica ela tem. Quanto mais barulhenta ela é, mais segurança psicológica tem. E quando eu falo de barulhenta, eu não estou falando de fofoca, não estou falando de gritaria, não estou falando de falar de assuntos que não têm a ver com o trabalho, eu estou falando das duas coisas. Pessoas que falam sobre vida pessoal e pessoas que focam e falam de trabalho, tá bom? Bom, o silêncio aí na sua equipe, na realidade, ele tá te falando muita coisa. E basicamente a gente tem que entender um princípio. Ninguém foi demitido por ficar em silêncio. Essa é uma crença e que no fundo, todo mundo pensa, se eu ficar na minha, boca calada não entra mosca. Então, ambientes com segurança psicológica, tem menos momentos de silêncio. Geralmente, são as frequências que esses silêncios acontecem que mostram quanto as pessoas se sentem seguras para ocuparem os espaços com suas falas. E mesmo quando as pessoas sabem que a sua contribuição é valiosa e pode resolver um problema, elas vão tender a ficar em silêncio sim, infelizmente. A verdade é que ninguém ganha com o silêncio. As equipes perdem, as pessoas se calam diante do gestor, o gestor perde a visibilidade, a gente perde grandes oportunidades de melhoria. Tudo isso em nome desse silêncio, porque a gente tem muito medo de correr um risco interpessoal, que foi o que eu te contei no início do curso, que é o risco e o medo que eu tenho de ser julgado pelos meus colegas de trabalho. Eu vou agora tentar trazer para você meio que um mapa mental de uma das tabelas que está no livro da Amy, mas que faz todo sentido para falar sobre silêncio, tá? Quando a gente fala, basicamente, a nossa voz, quem se beneficia com isso? Quem se beneficia é a organização, os consumidores, o gestor, é maravilhoso. Quando que ocorre esse benefício? Ocorre depois de algum atraso. E o quanto que eu tenho certeza que eu vou ser beneficiada por ter falado? Eu não tenho certeza nenhuma. Eu não tenho ideia se eu vou receber um reconhecimento, se o meu gestor vai dizer que eu falei demais, que eu falei errado, enfim. Agora vamos para o silêncio. Quando eu fico em silêncio, quem se beneficia? Eu. E entre eu me beneficiar e a empresa, quem que eu escolho? A mim mesma. Agora, sobre quando esse benefício vai ocorrer. Quando eu fico em silêncio, quando que eu sei que isso vai ser bom ou não? Na hora. Eu tenho certeza. Se eu não falei, não tem perigo de eu me prejudicar. Então, esse é o cálculo que a pessoa faz. E por fim, qual é a certeza de que eu vou ser beneficiado em ficar em silêncio? Total, porque com certeza calado eu não vou me prejudicar. Você conseguiu perceber como que é sério a coisa do calar e do falar? Que as pessoas realmente precisam se sentir seguras para se expressar? Pois é, porque sempre no cálculo do risco interpessoal e no cálculo de quem ganha mais se eu ficar calada, sempre eu ganho mais se eu ficar calada. E sempre ocorre um risco muito grande de me prejudicar se eu falar. E é isso que a gente tem que combater nas equipes. Agora que a gente já entendeu a relação entre falar e calar e como o silêncio é um grande indicador de segurança psicológica, a gente está pronto para conhecer nível a nível de segurança psicológica do Timothy Clark. Bom, para você entender o conceito dos níveis, foi trazido lá de Maslow, quando ele se espelhou, na realidade, naquela pirâmide de hierarquias, e também ele trouxe muitos conceitos de empatia, de humanidade, de Carl Rogers, que é o pai da psicologia humanista. Considerando que essas hierarquias, esses níveis de segurança psicológica, eles vão seguindo uma ordem de complexidade, o primeiro desses níveis é a segurança de inclusão. Segurança de inclusão é um direito humano. Essa segurança, ela não é conquistada, ela é devida pelas organizações e pelos líderes. Nós queremos e merecemos dignidade e estima uns dos outros, ou seja, nos sentirmos incluídos. É como se a inclusão fosse a cola da sociedade. Essa segurança, ela oferece a garantia de que você é sim importante. A gente deve aceitar essa verdade como universal.
de que as pessoas desejam e precisam ser validadas umas pelas outras. A segurança de inclusão exige que a gente combata esse viés negativo e esse preconceito que impede a gente de se conectar e afasta as pessoas diferentes de nós. Essa inclusão, ela vem através do poder informal da equipe. Isso é muito importante você entender. Por mais que o gestor seja a pessoa mais inclusiva do mundo, se o gestor não trabalhar com a equipe para que os colegas incluam essa pessoa, não vai rolar. E será que você pratica a segurança de inclusão? Eu vou te fazer algumas perguntas aqui que estão lá no livro, Os 4 Níveis de Segurança Psicológica, para que você faça essa autoanálise e reflita o quanto você contribui ou não. Você trata as pessoas que considera de um status inferior à sua de uma maneira diferente como a que você trata as pessoas que têm um status superior? Se sim, por quê? Como que você reconhece e demonstra sensibilidade e apreço pelas diferenças culturais que existem dentro da equipe que você trabalha? Ou você se sente, em qualquer nível, seja intelectual ou de know-how que você tem, superior às outras pessoas? Se sim, por quê? Essas são perguntas para você refletir. Agora, nós vamos para a próxima etapa, onde eu vou te trazer algumas estratégias práticas para você colocar em dia para acontecer de verdade essa segurança de inclusão. Vamos lá. A primeira delas é apresente-se na primeira oportunidade. Seja proativo para se apresentar àqueles que são novos na equipe, que você não conhece. E ao fazer isso, é importante você... Parece uma coisa muito pequena, né? Mas você perceber que as pessoas vão sentir um alívio. Elas vão se sentir incluídas e pertencentes de uma maneira instantânea. 2. Aprenda o nome das pessoas e como pronunciar. Quando uma pessoa nova entra na equipe, você precisa aprender o nome dela imediatamente e se você não sabe, simplesmente pergunte. 3. Ouça e faça uma pausa. Ouça a pessoa verdadeiramente com a intenção de compreender e não com a intenção de responder. Faça isso ouvindo a pessoa com todo o seu corpo. Antes de responder, veja se realmente ela não tem mais nada para falar. Geralmente, quando a gente toma um respiro, a gente está se preparando para falar de novo. Reflita sobre aquilo e depois responda com toda a atenção do mundo que você puder. E outra estratégia poderosíssima é peça o dobro do que você diz. Exatamente. Esteja disposta a ouvir o dobro de tempo a pessoa pelo tempo que você falou. Exatamente. Quando você fala, mas você deixa a pessoa responder ou falar pelo dobro do tempo que você falou, você está dando uma prova real de que você se importa, que você valoriza, e isso significa incluir a pessoa. Bom, essas só são algumas das várias estratégias, mas são as mais poderosas e mais simples para você realmente fazer as pessoas se sentirem incluídas. Agora, no próximo vídeo, a gente vai falar do segundo nível de segurança psicológica, que é a segurança de aprendizagem. Vamos lá?